Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos iniciar agora a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar um dos conteúdos mais importantes de toda a prova, a Constituição Federal de 1988, com foco nos artigos 5º, 6º, 37 e 144, que são frequentemente cobrados em concursos da área de segurança pública. A Constituição Federal de 1988 é a lei fundamental do Brasil. Ela estabelece os princípios que organizam o Estado brasileiro, define os direitos e deveres dos cidadãos, estabelece a estrutura dos poderes públicos e determina como devem funcionar as instituições do país. Por esse motivo, ela é conhecida como a Lei Maior ou Lei Suprema do Brasil. Para quem pretende atuar na área da segurança pública, como é o caso da Guarda Civil Metropolitana, conhecer a Constituição é fundamental, pois ela define direitos fundamentais da população, regras da administração pública e a organização da segurança pública no país. Vamos começar pelo artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º é um dos mais importantes da Constituição, pois estabelece os direitos básicos que devem ser garantidos a todos os cidadãos. Entre os principais direitos previstos no artigo 5º está o direito à vida, que é considerado o mais fundamental de todos os direitos. A Constituição garante que toda pessoa tem direito à vida e que o Estado deve proteger esse direito. Outro direito fundamental previsto no artigo 5º é o direito à liberdade. Esse direito envolve diferentes aspectos, como a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de locomoção e liberdade de reunião. A liberdade de expressão garante que as pessoas possam manifestar suas opiniões e ideias, respeitando os limites legais e os direitos de outras pessoas. A liberdade de locomoção garante que qualquer pessoa possa circular livremente pelo território nacional em tempos de paz, podendo entrar, permanecer ou sair do país. Outro direito fundamental é o direito à igualdade. A Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso significa que nenhuma pessoa pode sofrer discriminação por motivo de origem, raça, sexo, cor, idade, religião ou qualquer outra condição. O artigo 5º também garante o direito à segurança e à propriedade. O direito à propriedade assegura que os cidadãos podem possuir bens e utilizá-los conforme a lei. Outro ponto importante é a proteção contra abusos de autoridade. A Constituição estabelece garantias como o devido processo legal, o direito à ampla defesa e ao contraditório, além da presunção de inocência. Esses princípios são fundamentais para garantir justiça e evitar abusos por parte do Estado. Agora vamos estudar o artigo 6º da Constituição Federal. O artigo 6º trata dos direitos sociais. Esses direitos têm como objetivo garantir condições mínimas e dignidade para a população. Entre os direitos sociais previstos na Constituição estão o direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. Esses direitos são chamados de direitos sociais porque dependem da atuação do Estado para serem garantidos. Ou seja, o poder público deve desenvolver políticas públicas e serviços que permitam à população ter acesso a esses direitos. Agora vamos falar sobre o artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo trata da administração pública. Ele estabelece os princípios que devem orientar o funcionamento da administração pública em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal. O artigo 37 estabelece 5 princípios fundamentais da administração pública, que são muito cobrados em concursos. Esses princípios são conhecidos pelo acrônimo LIMP. O primeiro princípio é o da legalidade. Isso significa que o agente público só pode agir conforme o que está previsto na lei. Diferentemente do cidadão comum, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o agente público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. O segundo princípio é o da impessoalidade. Esse princípio determina que a administração pública deve atuar sempre em favor do interesse público, sem favorecer ou prejudicar pessoas específicas.
O terceiro princípio é o da moralidade. A moralidade administrativa exige que os agentes públicos atuem com ética, honestidade e respeito aos valores da administração pública. O quarto princípio é o da publicidade. Esse princípio estabelece que os atos da administração pública devem ser divulgados para garantir transparência e permitir o controle da sociedade sobre as ações do governo. O quinto princípio é o da eficiência. Esse princípio determina que os serviços públicos devem ser prestados com qualidade, rapidez e bom uso dos recursos públicos. Esses princípios orientam a atuação de todos os servidores públicos, incluindo os integrantes da Guarda Civil Metropolitana. Agora vamos estudar o artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública. Esse artigo é extremamente importante para quem pretende atuar em órgãos de segurança. O artigo 144 estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Isso significa que o Estado deve garantir a segurança da sociedade, mas também que a população tem papel importante na colaboração com a segurança pública. A segurança pública tem como objetivo preservar a ordem pública e proteger as pessoas e o patrimônio. O artigo 144 também define quais são os órgãos responsáveis pela segurança pública no Brasil. Entre eles estão a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Além dessas instituições, a Constituição também permite que os municípios criem guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações. As guardas municipais têm como função principal proteger o patrimônio público municipal, como prédios públicos, escolas, hospitais, parques e outros equipamentos públicos. Com o passar do tempo, o papel das guardas municipais foi sendo ampliado por legislações específicas, permitindo uma atuação mais integrada com outras forças de segurança na proteção da população e na promoção da segurança urbana. Para quem pretende ingressar na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, compreender os artigos 5º, 6º, 37 e 144 da Constituição Federal é essencial. Esses artigos tratam dos direitos fundamentais dos cidadãos, dos direitos sociais, das regras da administração pública e da organização da segurança pública no Brasil. Esses conteúdos são frequentemente cobrados em provas de concursos da área de segurança pública, pois representam a base jurídica que orienta a atuação dos agentes públicos e a proteção dos direitos da sociedade. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o Código Penal Brasileiro, instituído pelo Decreto-Lei nº 2848 de 1940, com foco nos principais artigos cobrados em concursos da área de segurança pública, especialmente aqueles relacionados aos artigos 1º ao 6º, 13 ao 19, 23 ao 25, 121 ao 129, 146 ao 150, 155 ao 159, 163 ao 167, 213 ao 218 e 311 ao 334. O Código Penal é a legislação que define quais condutas são consideradas crimes no Brasil e estabelece as penas aplicáveis a essas condutas. Ele é uma das principais normas que orientam o trabalho das forças de segurança pública, pois descreve os comportamentos que violam a lei penal e as consequências jurídicas dessas ações. Começando pelos artigos 1º ao 6º do Código Penal, que tratam dos princípios fundamentais da aplicação da lei penal. O artigo 1º estabelece o princípio da legalidade, que determina que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso significa que uma pessoa só pode ser punida se a conduta praticada estiver previamente prevista como crime em lei. O artigo 2º trata da aplicação da lei penal no tempo. Ele estabelece que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Isso significa que, se uma nova lei penal for mais favorável ao acusado, ela poderá ser aplicada mesmo que o fato tenha ocorrido antes da sua criação. O artigo 3º trata das leis temporárias e excepcionais, que continuam a produzir efeitos mesmo depois de cessadas as circunstâncias que motivaram sua criação, em relação aos fatos ocorridos durante sua vigência. O artigo 4º trata
do momento do crime. Ele determina que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado ocorra posteriormente. O artigo 5º estabelece o princípio da territorialidade, afirmando que a lei penal brasileira se aplica aos crimes cometidos no território nacional. O artigo 6º trata do lugar do crime, determinando que o crime considera-se praticado tanto no lugar onde ocorreu a ação ou omissão quanto no lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Agora vamos estudar os artigos 13 ao 19, que tratam da relação de causalidade, do dolo e da culpa. O artigo 13 estabelece que o resultado de um crime só pode ser atribuído a quem lhe deu causa. Isso significa que é necessário haver uma relação entre a conduta do agente e o resultado ocorrido. O artigo 14 trata do crime consumado e do crime tentado. O crime é considerado consumado quando todos os elementos previstos na lei são realizados. Já a tentativa ocorre quando o agente inicia a execução do crime, mas não consegue consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. O artigo 15 trata da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Nesse caso, o agente desiste de continuar a execução do crime ou impede que o resultado ocorra. O artigo 16 trata do arrependimento posterior, que pode reduzir a pena quando o agente repara o dano ou restitui o bem antes do recebimento da denúncia. O artigo 17 estabelece que não se pune a tentativa quando é impossível consumar o crime devido à ineficácia absoluta do meio utilizado ou à impropriedade absoluta do objeto. O artigo 18 trata do dolo e da culpa. O dolo ocorre quando o agente tem intenção de praticar o crime ou assume o risco de produzir o resultado. Já a culpa ocorre quando o resultado acontece por imprudência, negligência ou imperícia. Agora vamos estudar os artigos 23 ao 25, que tratam das causas de exclusão da ilicitude. O artigo 23 estabelece que não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. O artigo 24 define o estado de necessidade, que ocorre quando uma pessoa pratica um fato para salvar de perigo atual um direito próprio ou de outra pessoa. O artigo 25 trata da legítima defesa. Considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente contra si ou contra outra pessoa. Agora vamos falar dos crimes contra a vida, previstos nos artigos 121 ao 129. O artigo 121 trata do homicídio, que consiste em matar alguém. O homicídio pode ser simples, qualificado ou privilegiado, dependendo das circunstâncias em que ocorre. O artigo 122 trata da indução, instigação ou auxílio ao suicídio. O artigo 123 trata do infanticídio, que ocorre quando a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal. O artigo 124 ao 127 tratam do crime de aborto. O artigo 129 trata da lesão corporal, que consiste em ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. Agora vamos estudar os crimes contra a liberdade individual, previstos nos artigos 146 ao 150. O artigo 146 trata do crime de constrangimento ilegal, que ocorre quando alguém obriga outra pessoa a fazer algo que a lei não manda ou a deixar de fazer algo que a lei permite. O artigo 147 trata da ameaça, que consiste em ameaçar alguém de causar mal injusto e grave. O artigo 148 trata do sequestro e cárcere privado, que ocorre quando alguém priva outra pessoa de sua liberdade. O artigo 150 trata da violação de domicílio, que ocorre quando alguém entra ou permanece na casa de outra pessoa sem autorização. Agora vamos falar dos crimes contra o patrimônio, previstos nos artigos 155 ao 159. O artigo 155 trata do furto, que consiste em subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça. O artigo 157 trata do roubo, que ocorre quando a subtração de bem mediante violência ou ameaça. O artigo 158 trata da extorsão, que ocorre quando alguém constrange outra pessoa a fazer algo para obter vantagem econômica. O artigo 159 trata da extorsão mediante sequestro, que ocorre quando a vítima é sequestrada com o objetivo de obter vantagem financeira. Também existem os crimes de dano, previstos nos artigos 163 ao 167.
O crime de dano ocorre quando alguém destrói, inutiliza ou deteriora bem pertencente a outra pessoa. Agora vamos falar sobre os crimes contra a dignidade sexual, previstos entre os artigos 213-A e 218-C. Entre esses crimes estão o estupro, a importunação sexual, o registro não autorizado da intimidade sexual e outros crimes relacionados à proteção da dignidade e liberdade sexual das pessoas. Essas normas têm como objetivo proteger a integridade física, psicológica e moral das vítimas. Por fim, vamos estudar os crimes contra a fé pública e a administração pública, previstos entre os artigos 311 e 334. Entre eles estão crimes como adulteração de sinais identificadores de veículos, falsificação de documentos e outros crimes relacionados à fraude e à falsidade documental. O artigo 334 trata do crime de contrabando e descaminho, que envolve a importação ou exportação de mercadorias proibidas ou não pagamento de tributos devidos. Para quem pretende ingressar na Guarda Civil Metropolitana, conhecer os principais dispositivos do Código Penal é fundamental. Esses conhecimentos permitem compreender quais condutas são consideradas crimes, quais são as circunstâncias que podem excluir a ilicitude e quais são as principais infrações enfrentadas no cotidiano da segurança pública. Esses conteúdos são frequentemente cobrados em provas de concursos da área de segurança, pois representam a base legal que orienta a atuação dos agentes responsáveis pela proteção da sociedade e pela preservação da ordem pública. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o Código de Processo Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 3.689 de 1941, com foco em dois pontos muito importantes para a atuação das forças de segurança. O capítulo 2º, que trata da prisão em flagrante, previsto nos artigos 301 ao 310, e o capítulo 11, que trata da busca e apreensão, previsto nos artigos 240 ao 250. O Código de Processo Penal é a legislação responsável por estabelecer as regras que orientam a investigação, o julgamento e a aplicação da lei penal. Enquanto o Código Penal define o que é crime e quais são as penas, o Código de Processo Penal determina como o Estado deve proceder para investigar crimes, prender suspeitos, coletar provas e garantir que o processo ocorra dentro da legalidade. Para os profissionais da segurança pública, compreender o funcionamento do Código de Processo Penal é fundamental, pois ele estabelece os limites legais da atuação policial e garante que os direitos fundamentais das pessoas sejam respeitados durante as ações de segurança. Vamos começar pelo capítulo 2º do Código de Processo Penal, que trata da prisão em flagrante. O artigo 301 estabelece que qualquer pessoa do povo pode prender alguém que esteja em flagrante delito. No entanto, as autoridades policiais e seus agentes têm o dever de realizar essa prisão quando presenciam uma situação de flagrante. Isso significa que o flagrante não é apenas um direito, mas também uma obrigação para os agentes de segurança pública quando se deparam com a prática de um crime. O artigo 302 define as situações em que uma pessoa é considerada em flagrante delito. Uma pessoa está em flagrante quando está cometendo a infração penal, quando acaba de cometê-la, quando é perseguida logo após o crime em situação que indique ser autora do fato ou quando é encontrada logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir sua participação no crime. Essas situações são conhecidas como flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante presumido. O flagrante próprio ocorre quando a pessoa é surpreendida no momento em que está cometendo o crime ou logo após cometê-lo. O flagrante impróprio ocorre quando o suspeito é perseguido logo após o crime e capturado. Já o flagrante presumido ocorre quando a pessoa é encontrada com objetos que indicam sua participação na infração penal. O artigo 303 trata do flagrante nos crimes permanentes. Nos crimes permanentes, como por exemplo o sequestro ou o cárcere privado, o flagrante pode ocorrer enquanto a situação criminosa estiver acontecendo. O artigo 304 determina que, após a prisão em flagrante, o preso deve ser apresentado à autoridade policial competente, que deverá lavrar o auto de prisão em flagrante. Esse procedimento consiste no registro formal da prisão,
com a descrição dos fatos, identificação do preso e coleta de depoimentos das pessoas envolvidas. O artigo 305 determina que a autoridade policial deve comunicar imediatamente a prisão ao juiz competente. O artigo 306 estabelece que a prisão também deve ser comunicada ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Além disso, o preso tem direito à assistência de um advogado. O artigo 307 determina que o preso deve ser informado de seus direitos, incluindo o direito de permanecer em silêncio. O artigo 308 estabelece regras sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante quando o preso não puder assinar o documento. O artigo 309 trata das situações em que o auto de prisão em flagrante pode ser dispensado em infrações de menor potencial ofensivo. O artigo 310 estabelece que, após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve analisar a legalidade da prisão. O magistrado poderá relaxar a prisão se ela for ilegal, conceder liberdade provisória ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais. Agora vamos estudar o capítulo 11 do Código de Processo Penal, que trata da busca e apreensão. A busca e apreensão é um instrumento utilizado pelas autoridades para localizar pessoas ou objetos relacionados a uma investigação criminal. O artigo 240 estabelece que a busca pode ser domiciliar ou pessoal. A busca domiciliar ocorre dentro de residências ou locais fechados. Já a busca pessoal ocorre diretamente sobre a pessoa ou seus pertences. A busca domiciliar tem como objetivo encontrar objetos ilícitos, instrumentos utilizados no crime, documentos importantes para a investigação ou até mesmo pessoas que estejam sendo procuradas pela Justiça. O artigo 241 estabelece que a busca domiciliar geralmente depende de ordem judicial. Essa ordem deve ser expedida por um juiz e deve indicar o local da busca e o motivo da medida. No entanto, existem situações em que a busca domiciliar pode ocorrer sem mandado judicial, como nos casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou quando houver consentimento do morador. O artigo 244 trata da busca pessoal. A busca pessoal pode ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja portando arma proibida ou objetos relacionados a crime. Esse tipo de busca não depende necessariamente de mandado judicial, desde que exista justificativa legal para sua realização. O artigo 245 estabelece que a busca domiciliar deve ser realizada durante o dia, salvo em situações excepcionais previstas em lei. O artigo 246 determina que a busca deve ser realizada com respeito aos direitos das pessoas presentes no local. O artigo 247 estabelece que, durante a busca, podem ser apreendidos objetos relacionados à infração penal. O artigo 248 determina que os objetos apreendidos devem ser apresentados à autoridade competente para análise e registro. O artigo 249 estabelece regras para a realização da busca em casas habitadas por várias pessoas. O artigo 250 trata das formalidades que devem ser observadas durante a execução da busca e apreensão. A busca e apreensão é uma medida importante para a investigação criminal, pois permite localizar provas, instrumentos do crime e outros elementos que auxiliam na apuração dos fatos. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, compreender os procedimentos relacionados à prisão em flagrante e à busca e apreensão é essencial. Esses procedimentos fazem parte da rotina de atuação das forças de segurança e devem sempre respeitar os limites estabelecidos pela legislação. Conhecer o Código de Processo Penal permite que o agente de segurança atue de forma legal, segura e respeitando os direitos fundamentais da população, garantindo assim uma atuação profissional responsável e alinhada com a legislação brasileira. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei Federal nº 8.069 de 1990, com foco nos artigos 1º ao 6º, 103 ao 109, 131 ao 137 e 225 ao 244b.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, é uma legislação fundamental no Brasil que estabelece direitos, garantias e mecanismos de proteção para crianças e adolescentes. Essa lei foi criada para assegurar que todas as pessoas com menos de 18 anos tenham seus direitos fundamentais garantidos, recebendo proteção integral do Estado, da sociedade e da família. O ECA representa uma mudança importante na forma como o Estado brasileiro trata crianças e adolescentes, deixando de vê-los apenas como objetos de proteção e passando a reconhecê-los como sujeitos de direitos. Vamos começar pelos artigos 1º ao 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 1º estabelece que o Estatuto dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Isso significa que a lei busca garantir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social dessas pessoas em condições de liberdade e dignidade. O artigo 2º define quem é considerado criança e quem é considerado adolescente. De acordo com a lei, considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Já o adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. O artigo 3º estabelece que a criança e o adolescente possuem todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, devendo ser asseguradas oportunidades e facilidades para o seu desenvolvimento. O artigo 4º determina que é dever da família, da sociedade e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O princípio da prioridade absoluta significa que as necessidades das crianças e adolescentes devem receber atenção preferencial nas políticas públicas e nos serviços oferecidos pelo Estado. O artigo 5º estabelece que nenhuma criança ou adolescente será objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. A lei também determina que qualquer atentado contra os direitos dessas pessoas deve ser punido na forma da legislação. O artigo 6º estabelece que a interpretação do Estatuto deve levar em consideração a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Agora vamos estudar os artigos 103 ao 109, que tratam do ato infracional. O ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal quando praticada por criança ou adolescente. No entanto, o Estatuto estabelece tratamento diferenciado para esses casos, considerando a condição especial de desenvolvimento desses indivíduos. Quando uma criança pratica um ato infracional, ela não pode receber medidas socioeducativas. Nesses casos, são aplicadas medidas de proteção, como orientação, encaminhamento aos responsáveis ou acompanhamento por serviços sociais. Já no caso de adolescentes que praticam atos infracionais, podem ser aplicadas medidas socioeducativas previstas na legislação. Entre essas medidas estão advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. O Estatuto também estabelece garantias processuais ao adolescente acusado de ato infracional, garantindo direito à defesa, acompanhamento jurídico e respeito aos direitos fundamentais. Agora vamos estudar os artigos 131 ao 137, que tratam do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Cada município deve possuir pelo menos um Conselho Tutelar, composto por conselheiros escolhidos pela comunidade local. Os conselheiros tutelares têm a função de atender crianças e adolescentes em situação de risco ou violação de direitos, aplicar medidas de proteção e encaminhar casos para outros órgãos competentes quando necessário. O Conselho Tutelar também pode requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social e segurança para garantir a proteção das crianças e adolescentes. Agora vamos estudar os artigos 225 ao 244b, que tratam dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses dispositivos estabelecem punições para condutas que violam os direitos das crianças e adolescentes. Entre esses crimes estão a subtração de criança ou adolescente de quem tem a guarda com finalidade libidinosa, a exploração sexual de menores, a produção ou divulgação de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes e outras formas de abuso ou exploração.
O Estatuto também prevê punições para quem vende, expõe ou entrega bebida alcoólica ou substâncias que causem dependência a crianças e adolescentes. Outro crime importante previsto na legislação é o de corrupção de menores, que ocorre quando um adulto induz ou facilita a participação de criança ou adolescente em atividade criminosa. Essas normas têm como objetivo proteger a integridade física, psicológica e moral de crianças e adolescentes, garantindo que eles cresçam em um ambiente seguro e saudável. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente é extremamente importante. A atuação das forças de segurança muitas vezes envolve situações relacionadas à proteção de crianças e adolescentes em situação de risco, violência ou vulnerabilidade social. Por isso, compreender os princípios, direitos e mecanismos de proteção previstos no Estatuto permite que o agente público atue de forma adequada, respeitando os direitos dessas pessoas e colaborando para a garantia da proteção integral prevista na legislação brasileira. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o Estatuto da Pessoa Idosa, instituído pela Lei Federal nº 10.741 de 2003, com foco nos artigos 1º ao 7º e nos artigos 95 ao 108, que tratam dos direitos fundamentais das pessoas idosas e das medidas de proteção contra crimes praticados contra esse grupo. O Estatuto da Pessoa Idosa foi criado com o objetivo de garantir direito, se promover a proteção das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Essa legislação estabelece princípios, diretrizes e mecanismos para assegurar a dignidade, o respeito e a inclusão social da população idosa. Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, a proteção jurídica das pessoas idosas tornou-se ainda mais importante. O Estatuto busca garantir que os idosos tenham acesso a condições adequadas de saúde, segurança, convivência social e participação na vida comunitária. Vamos começar pelos artigos 1º ao 7º do Estatuto da Pessoa Idosa. O artigo 1º estabelece que o Estatuto regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Essa definição é importante porque delimita o grupo que será protegido pela legislação. O artigo 2º afirma que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, devendo ser asseguradas oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, bem como seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. Esse dispositivo reforça o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo que os idosos possam viver com respeito, autonomia e participação na sociedade. O artigo 3º estabelece que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação de diversos direitos fundamentais. Entre esses direitos estão o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e ao respeito. O princípio da prioridade significa que os idosos devem receber atenção preferencial nas políticas públicas e nos serviços oferecidos pelo Estado. O artigo 4º determina que nenhum idoso será objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Qualquer atentado aos direitos do idoso deve ser punido conforme a legislação. O artigo 5º estabelece que a inobservância das normas de prevenção e proteção aos idosos constitui violação dos direitos dessa população. O artigo 6º afirma que todo cidadão tem o dever de comunicar às autoridades competentes qualquer forma de violação dos direitos da pessoa idosa. Esse dispositivo reforça a responsabilidade coletiva na proteção dos idosos, incentivando a denúncia de situações de abuso, abandono ou violência. O artigo 7º estabelece que os Conselhos Nacional, estaduais e municipais do idoso são responsáveis por acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas públicas voltadas à proteção e promoção dos direitos das pessoas idosas. Agora vamos estudar os artigos 95 ao 108 do Estatuto da Pessoa Idosa, que tratam dos crimes cometidos contra os idosos. Esses dispositivos foram criados para combater práticas de violência, negligência, exploração e abandono que afetam essa parcela da população.
Entre os crimes previstos na legislação estão aqueles relacionados à exposição do idoso a situações de risco à sua integridade física ou psicológica. A lei também pune quem abandona o idoso em hospitais, casas de saúde ou instituições de longa permanência, quando existe a obrigação de cuidar dessa pessoa. Outro crime previsto é a apropriação ou desvio de bens, proventos, pensões ou qualquer tipo de rendimento pertencente ao idoso. Esse tipo de crime ocorre quando alguém utiliza os recursos financeiros do idoso de forma indevida ou sem autorização. Também constitui crime reter cartão magnético de conta bancária do idoso com o objetivo de impedir que ele tenha acesso ao próprio dinheiro. A legislação também prevê punições para quem discrimina a pessoa idosa ou impede seu acesso a serviços e direitos garantidos pela lei. Outro crime importante previsto no Estatuto é o de expor o idoso a condições desumanas ou degradantes, submetendo-o a tratamento cruel ou desrespeitoso. Essas medidas legais têm como objetivo proteger a integridade física, psicológica e patrimonial das pessoas idosas, garantindo que elas possam viver com dignidade e segurança. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, conhecer o Estatuto da Pessoa Idosa é extremamente importante. Durante o exercício das atividades de segurança pública, os agentes frequentemente se deparam com situações que envolvem idosos em condição de vulnerabilidade, abandono ou violência. Compreender os direitos assegurados pela legislação e conhecer os crimes previstos no Estatuto permite que o agente público atue de forma adequada, protegendo os direitos das pessoas idosas e contribuindo para a promoção da dignidade e da cidadania. Além disso, esse tema é frequentemente cobrado em concursos públicos da área de segurança, pois envolve conhecimento sobre proteção social, direitos humanos e legislação específica voltada à proteção de grupos vulneráveis da sociedade. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o Estatuto do Desarmamento, instituído pela Lei Federal nº 10.826 de 2003, com foco nos artigos 6º ao 21, que tratam principalmente das regras sobre porte e posse de armas de fogo e dos crimes relacionados ao uso ilegal dessas armas. O Estatuto do Desarmamento foi criado com o objetivo de regulamentar o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e munições no Brasil. Essa legislação também estabelece os crimes e as penalidades aplicáveis a quem utiliza armas de forma ilegal ou irregular. A criação dessa lei buscou reduzir os índices de violência armada no país e estabelecer regras mais rígidas para o controle de armas de fogo. Vamos começar pelo artigo 6º da lei, que trata do porte de arma de fogo. O porte de arma consiste na autorização para que uma pessoa possa transportar uma arma de fogo fora de sua residência ou local de trabalho. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, o porte de arma de fogo é proibido em todo o território nacional, salvo em situações específicas previstas em lei. Entre as exceções previstas estão os integrantes das Forças Armadas, policiais federais, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e guardas municipais, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pela legislação. Os guardas municipais podem portar arma de fogo de acordo com as regras estabelecidas em lei e com os regulamentos de cada instituição, especialmente quando estão em serviço ou em determinadas condições previstas na legislação. Além disso, outros profissionais também podem ter autorização para o porte de arma, desde que cumpram critérios rigorosos definidos pela lei, como comprovação de necessidade, capacidade técnica e aptidão psicológica. Agora vamos falar sobre a posse de arma de fogo. A posse é diferente do porte. A posse permite que a pessoa mantenha a arma dentro de sua residência ou local de trabalho, desde que seja responsável legal pelo estabelecimento. Mesmo para possuir uma arma de fogo dentro de casa, é necessário que o cidadão realize o registro da arma junto à autoridade competente e cumpra os requisitos estabelecidos pela legislação. Entre esses requisitos estão a comprovação de idoneidade, a apresentação de documentos que comprovem ocupação lícita e residência fixa, além da comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio da arma. Agora vamos estudar os crimes previstos entre os artigos 12 e 21 do Estatuto do Desarmamento. O artigo 12 trata do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Esse crime ocorre quando uma pessoa possui arma de fogo em casa ou no local de trabalho sem o devido registro legal. O artigo 13 trata da omissão de cautela, que ocorre quando alguém deixa de tomar os cuidados necessários para impedir que uma arma de fogo seja acessada por menor de idade ou pessoas sem autorização. O artigo 14 trata do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Esse crime ocorre quando uma pessoa transporta ou carrega uma arma de fogo fora de sua residência ou local de trabalho sem autorização legal. O artigo 15 trata do disparo de arma de fogo em local habitado ou em via pública, colocando em risco a segurança de outras pessoas. O artigo 16 trata da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Esse tipo de arma é geralmente utilizado por forças militares ou policiais e possui maior poder de fogo. Esse crime possui penas mais severas, justamente por envolver armamentos de maior potencial ofensivo. O artigo 17 trata do comércio ilegal de arma de fogo. Esse crime ocorre quando alguém vende, expõe à venda ou distribui armas sem autorização legal. O artigo 18 trata do tráfico internacional de armas de fogo, que envolve a importação ou exportação ilegal de armas e munições. O artigo 19 trata da adulteração de sinal, identificador, de arma de fogo. Esse crime ocorre quando alguém altera ou remove o número de identificação da arma para dificultar sua rastreabilidade. O artigo 20 trata do porte ou posse de arma de fogo com numeração raspada ou adulterada. Por fim, o artigo 21 estabelece regras sobre o aumento de pena em determinadas circunstâncias relacionadas a esses crimes. O Estatuto do Desarmamento é uma legislação muito importante para a segurança pública no Brasil, pois estabelece mecanismos de controle sobre a circulação de armas de fogo e cria punições para o uso irregular desses equipamentos. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, compreender as normas do Estatuto do Desarmamento é essencial. A atuação diária das forças de segurança frequentemente envolve situações relacionadas ao porte ilegal de armas, apreensão de armamento e aplicação da legislação penal relacionada a armas de fogo. Conhecer essa legislação permite que o agente público atue de forma legal, segura e eficiente, contribuindo para a proteção da população e para a redução da violência armada. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar a violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha, instituída pela Lei Federal nº 11.340 de 2006, com foco nos artigos 1º ao 8º. A Lei Maria da Penha é uma das principais legislações brasileiras voltadas à proteção dos direitos das mulheres. Ela foi criada com o objetivo de prevenir, punir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer mecanismos de proteção e assistência às vítimas. Essa lei recebeu o nome de Maria da Penha em homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu graves agressões por parte de seu marido e lutou durante muitos anos por justiça. O caso teve grande repercussão nacional e internacional e contribuiu para a criação de uma legislação mais rigorosa no combate à violência doméstica. Vamos começar pelo artigo 1º da Lei Maria da Penha. Esse artigo estabelece que a lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Constituição Federal e dos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. A legislação reconhece que a violência contra a mulher é uma grave violação dos direitos humanos e que exige ações específicas do Estado para sua prevenção e combate. O artigo 2º estabelece que toda mulher, independentemente de classe social, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade ou religião, possui direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao acesso à justiça, ao trabalho e à dignidade. Esse artigo reforça o princípio da igualdade e da proteção integral das mulheres, assegurando que todas tenham seus direitos garantidos sem qualquer forma de discriminação. O artigo 3º estabelece que cabe ao poder público desenvolver políticas públicas destinadas a garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares.
Essas políticas incluem medidas de prevenção da violência, assistência às vítimas, proteção jurídica e promoção da igualdade entre homens e mulheres. O artigo 4º determina que a interpretação da Lei Maria da Penha deve considerar os fins sociais da norma e a condição peculiar das mulheres em situação de violência. Esse artigo reforça a necessidade de aplicar a lei de forma sensível às situações de vulnerabilidade vividas pelas vítimas. O artigo 5º define o que é considerado violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com a lei, essa violência pode ocorrer em 3 contextos principais. O primeiro é o âmbito da unidade doméstica, que envolve o espaço de convivência permanente entre pessoas, com ou sem vínculo familiar. O segundo é o âmbito da família, entendido como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. O terceiro é o âmbito de qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. O artigo 6º estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma violação dos direitos humanos. Esse reconhecimento reforça a gravidade desse tipo de violência e a necessidade de atuação firme do Estado na proteção das vítimas. O artigo 7º apresenta as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei identifica 5 tipos principais de violência. A primeira é a violência física, que consiste em qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. A segunda é a violência psicológica, caracterizada por condutas que causem dano emocional, diminuição da autoestima, controle do comportamento ou ameaças. A terceira é a violência sexual, que envolve qualquer conduta que obrigue a mulher a participar de atividade sexual sem seu consentimento. A quarta é a violência patrimonial, que consiste em reter, destruir ou controlar bens, valores ou documentos da vítima. A quinta é a violência moral, que envolve condutas como calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. O artigo 8º trata das medidas de prevenção da violência doméstica. Ele estabelece que a prevenção deve ocorrer por meio de um conjunto de ações integradas entre o poder público, a sociedade e as instituições responsáveis pela proteção das mulheres. Entre essas ações estão a criação de campanhas educativas, programas de prevenção da violência, capacitação de profissionais que atuam no atendimento às vítimas e fortalecimento das redes de apoio às mulheres. A Lei Maria da Penha representa um marco importante no enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil. Ela reconhece a gravidade da violência doméstica e estabelece mecanismos específicos para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, o conhecimento dessa legislação é fundamental. A atuação das forças de segurança frequentemente envolve atendimento às ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar. Compreender os princípios da Lei Maria da Penha e reconhecer as diferentes formas de violência contra a mulher permite que o agente público atue de forma adequada, garantindo proteção às vítimas e contribuindo para o combate à violência de gênero na sociedade. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar a Lei nº 13.869 de 2019, conhecida como Lei de Abuso de Autoridade. A Lei de Abuso de Autoridade foi criada com o objetivo de prevenir e punir condutas abusivas praticadas por agentes públicos no exercício de suas funções. Essa legislação estabelece limites para o exercício do poder por parte das autoridades, garantindo que a atuação do Estado ocorra dentro dos princípios da legalidade, da justiça e do respeito aos direitos fundamentais. Essa lei é especialmente importante para profissionais que atuam na área de segurança pública, pois estabelece regras claras sobre o uso legítimo da autoridade e define as situações em que o agente público pode ser responsabilizado por abusos cometidos no exercício do cargo. De acordo com a lei, considera-se abuso de autoridade toda conduta praticada por agente público com a finalidade específica de prejudicar outra pessoa, beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou ainda agir por mero capricho ou satisfação pessoal. A legislação define como agente público qualquer pessoa que exerça função pública, mesmo que temporariamente ou sem remuneração. Isso inclui servidores públicos, policiais,
guardas municipais, magistrados, membros do Ministério Público e outros agentes que atuam em nome do Estado. A lei estabelece que o exercício da autoridade deve sempre respeitar os direitos e garantias previstos na Constituição Federal. Quando esses limites são ultrapassados de forma intencional, pode ocorrer a caracterização do abuso de autoridade. Entre as condutas consideradas abuso de autoridade estão ações como decretar prisão ou medida de privação de liberdade em desconformidade com as hipóteses legais. Também constitui abuso de autoridade manter alguém preso quando já deveria ter sido libertado por determinação judicial. Outro exemplo de abuso de autoridade ocorre quando o agente público submete uma pessoa sob sua custódia a sofrimento físico ou mental de forma ilegal. A lei também considera abuso de autoridade invadir ou entrar em domicílio sem autorização judicial, fora das hipóteses permitidas pela legislação, como flagrante delito ou prestação de socorro. Outra conduta considerada abusiva é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiros. A legislação também pune o agente público que impede ou dificulta o direito de defesa de uma pessoa investigada ou acusada, bem como aquele que constrange o preso ou detido a se manifestar sem a presença de advogado. Também constitui abuso de autoridade divulgar gravações ou informações obtidas durante investigações sem autorização legal, especialmente quando isso prejudica a imagem ou a dignidade da pessoa envolvida. Outro ponto importante da lei é a proteção contra o uso indevido da força. O agente público deve sempre utilizar a força de forma proporcional, necessária e dentro dos limites da legalidade. O uso excessivo ou desnecessário da força pode caracterizar abuso de autoridade. A Lei nº 13.869 de 2019 também estabelece penalidades para os casos de abuso de autoridade. As punições podem incluir multa, detenção, perda do cargo público e inabilitação para exercer função pública por determinado período, dependendo da gravidade da conduta. Além das sanções penais, o agente que comete abuso de autoridade também pode responder administrativamente e civilmente pelos danos causados. É importante destacar que a lei não impede o trabalho legítimo das autoridades. Pelo contrário, ela busca garantir que o exercício da autoridade ocorra dentro dos limites legais, respeitando os direitos dos cidadãos. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, conhecer a lei de abuso de autoridade é fundamental. A atuação das forças de segurança exige o exercício da autoridade em diversas situações, como abordagens, detenções, conduções e cumprimento de ordens legais. No entanto, essas ações devem sempre ocorrer com respeito à legislação e aos direitos fundamentais das pessoas. Compreender os limites legais do exercício da autoridade permite que o agente público atue de forma profissional, responsável e dentro da legalidade, garantindo a proteção da sociedade e evitando práticas abusivas que possam comprometer a confiança da população nas instituições públicas. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o Estatuto Geral das Guardas Municipais, instituído pela Lei Federal nº 13.022 de 2014, uma legislação fundamental para compreender a organização, os princípios e as atribuições das guardas municipais no Brasil. O Estatuto Geral das Guardas Municipais foi criado com o objetivo de estabelecer normas gerais para a organização, funcionamento e atuação das guardas municipais em todo o território nacional. Essa lei representa um marco importante para a segurança pública municipal, pois reconhece oficialmente o papel das guardas municipais como instituições de proteção dos municípios. A Constituição Federal de 1988 já previa a possibilidade de criação de guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. No entanto, somente com a Lei nº 13.022 de 2014 foram estabelecidas regras mais claras sobre o funcionamento dessas instituições. O Estatuto determina que as guardas municipais são instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, e que devem atuar na proteção municipal preventiva. A principal missão das guardas municipais é a proteção dos bens, serviços,
logradouros públicos, instalações do município. Isso inclui a proteção de prédios públicos, escolas municipais, hospitais, parques, praças e outros espaços públicos. Além dessa função principal, a legislação também estabelece que as guardas municipais podem atuar na prevenção da violência e na promoção da segurança urbana, sempre respeitando as competências dos demais órgãos de segurança pública. A lei também define princípios que devem orientar a atuação das guardas municipais. Entre esses princípios estão a proteção dos direitos humanos fundamentais, o respeito à cidadania, a preservação da vida, a atuação preventiva e o compromisso com a paz social. Outro princípio importante é o uso progressivo da força. Isso significa que os guardas municipais devem utilizar a força apenas quando necessário e sempre de forma proporcional à situação enfrentada. O Estatuto também estabelece diretrizes sobre a organização das guardas municipais. Cada município possui autonomia para organizar sua própria guarda, mas deve seguir as normas gerais estabelecidas pela legislação federal. Entre os requisitos previstos na lei está a necessidade de formação específica para os integrantes das guardas municipais. Os agentes devem receber treinamento adequado para o exercício de suas funções, incluindo capacitação em direitos humanos, técnicas de abordagem, uso progressivo da força e atendimento à população. A legislação também estabelece critérios para ingresso na carreira. Em geral, o ingresso nas guardas municipais ocorre por meio de concurso público, garantindo transparência e igualdade de oportunidades. Outro ponto importante do Estatuto é a definição das competências das guardas municipais. Entre as atribuições previstas na lei estão a proteção do patrimônio público municipal, a colaboração com os órgãos de segurança pública, o apoio às ações de defesa civil e a participação em ações de prevenção à violência. As guardas municipais também podem atuar na fiscalização do uso adequado dos espaços públicos e na proteção de eventos realizados pelo município. A lei também incentiva a integração das guardas municipais com outras instituições de segurança pública, como as polícias civis, militares e federais. Essa cooperação é importante para fortalecer as políticas de segurança e melhorar a atuação conjunta no combate à criminalidade. Outro aspecto importante do Estatuto é a valorização profissional dos guardas municipais. A legislação reconhece a importância desses profissionais para a segurança urbana e estabelece diretrizes para sua formação, qualificação e desenvolvimento na carreira. Além disso, o Estatuto também prevê mecanismos de controle e transparência na atuação das guardas municipais, garantindo que suas atividades sejam realizadas com responsabilidade e respeito aos direitos da população. Para quem pretende ingressar na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, conhecer o Estatuto Geral das Guardas Municipais é essencial. Essa legislação define os princípios, as atribuições e as diretrizes que orientam a atuação dos guardas municipais em todo o país. Compreender o conteúdo dessa lei permite que o candidato entenda melhor o papel institucional das guardas municipais dentro do sistema de segurança pública brasileiro. Além disso, esse tema é frequentemente cobrado em concursos públicos para guardas municipais, pois representa a base legal que orienta o funcionamento e a atuação dessas instituições na proteção da sociedade e do patrimônio público. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal número 9.503 e 1997, com foco nos artigos 80 a 88 e nos artigos 161 ao 255. O Código de Trânsito Brasileiro, conhecido pela sigla CTB, é a legislação responsável por regulamentar o trânsito de veículos, pedestres e animais nas vias terrestres do território nacional. Essa lei estabelece normas de circulação, define infrações e penalidades e organiza o Sistema Nacional de Trânsito. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, conhecer o Código de Trânsito é extremamente importante, pois muitas atividades exercidas pelos agentes envolvem fiscalização de trânsito, orientação à população e atuação em situações que envolvem segurança viária. Vamos começar estudando os artigos 80 a 88 do Código de Trânsito Brasileiro, que tratam da sinalização de trânsito.
A sinalização de trânsito é um dos elementos mais importantes para a organização e segurança da circulação nas vias públicas. Ela tem a função de orientar, advertir, regulamentar e informar os usuários das vias. De acordo com o artigo 80, sempre que necessário será colocada ao longo das vias sinalização de trânsito destinada a garantir a segurança e a organização do tráfego. A sinalização deve ser padronizada em todo o território nacional, garantindo que motoristas, pedestres e ciclistas possam compreender facilmente seu significado. O artigo 81 estabelece que a sinalização deve obedecer às normas e especificações definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, conhecido como CONTRAN. Esse órgão é responsável por estabelecer os padrões técnicos que devem ser utilizados na sinalização das vias. O artigo 82 determina que a responsabilidade pela implantação e manutenção da sinalização é do órgão ou entidade responsável pela via. Isso significa que cada autoridade de trânsito deve garantir que as vias sob sua responsabilidade estejam devidamente sinalizadas. O artigo 83 estabelece que os órgãos responsáveis pelo trânsito devem garantir que a sinalização seja clara, visível e adequada às condições da via. A falta ou a inadequação da sinalização pode comprometer a segurança do trânsito e gerar riscos para motoristas e pedestres. O artigo 84 determina que a sinalização deve ser colocada em posição e altura adequadas, permitindo fácil visualização por parte dos usuários da via. O artigo 85 estabelece que a sinalização deve ser mantida em boas condições de conservação e funcionamento. Já o artigo 86 determina que a colocação de sinalização deve respeitar critérios técnicos para evitar excesso de placas ou informações que possam confundir os usuários da via. O artigo 87 trata dos diferentes tipos de sinalização de trânsito existentes. Entre eles estão a sinalização vertical, composta por placas instaladas ao lado das vias, a sinalização horizontal, composta por marcas pintadas no pavimento, a sinalização semafórica, representada pelos semáforos, e a sinalização por dispositivos auxiliares. Esses diferentes tipos de sinalização trabalham em conjunto para orientar e organizar a circulação nas vias públicas. O artigo 88 estabelece que nenhuma via poderá ser aberta à circulação sem que esteja devidamente sinalizada. Agora vamos estudar os artigos 161 ao 255 do Código de Trânsito Brasileiro, que tratam das infrações e penalidades de trânsito. De acordo com o artigo 161, constitui infração de trânsito qualquer desrespeito às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, por resoluções do Conselho Nacional de Trânsito ou por outras normas complementares. As infrações de trânsito podem resultar em penalidades e medidas administrativas aplicadas pelas autoridades competentes. As penalidades previstas na legislação incluem advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação, retenção do veículo, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. As infrações de trânsito são classificadas em 4 categorias de acordo com sua gravidade. As infrações leves representam condutas que oferecem menor risco à segurança do trânsito. As infrações médias envolvem comportamentos que podem gerar risco moderado à circulação. As infrações graves representam condutas mais perigosas que comprometem a segurança viária. Já as infrações gravíssimas correspondem às condutas que representam maior risco à vida e à segurança dos usuários das vias. Cada tipo de infração possui um valor específico de multa e um número determinado de pontos que são registrados na carteira de habilitação do condutor. Entre as infrações mais comuns previstas no Código de Trânsito estão dirigir sem possuir carteira de habilitação, conduzir veículo sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas, ultrapassar o limite de velocidade permitido, avançar o sinal vermelho e estacionar em locais proibidos. Outras infrações importantes incluem dirigir utilizando telefone celular, não utilizar cinto de segurança, transportar crianças sem os dispositivos de segurança obrigatório e conduzir veículo em más condições de conservação. O Código de Trânsito também prevê infrações relacionadas à documentação do veículo, como circular com licenciamento vencido ou com placa irregular. Além disso, existem infrações relacionadas ao comportamento do condutor no trânsito,
como disputar corrida em via pública, dirigir de forma perigosa ou desobedecer ordens da autoridade de trânsito. A fiscalização dessas infrações é realizada pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, que incluem a Polícia Rodoviária Federal, os departamentos estaduais de trânsito e os órgãos municipais de trânsito. As guardas municipais também podem exercer funções relacionadas à fiscalização do trânsito quando devidamente autorizadas e integradas ao sistema de trânsito do município. O objetivo principal da fiscalização de trânsito não é apenas punir infrações, mas também promover a segurança viária, prevenir acidentes e proteger a vida de motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres. Para os candidatos ao cargo de Guarda Civil Metropolitana, o conhecimento do Código de Trânsito Brasileiro é fundamental, pois muitas das atividades exercidas por esses profissionais envolvem a organização do trânsito, o apoio à fiscalização e a orientação da população. Compreender as regras de sinalização, as normas de circulação e as infrações previstas na legislação permite que o agente público atue de forma eficiente na promoção de um trânsito mais seguro e organizado para toda a sociedade. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o Sistema Único de Segurança Pública, conhecido pela sigla SUS, instituído pela Lei nº 13.675 de 2018. O Sistema Único de Segurança Pública foi criado com o objetivo de organizar, integrar e coordenar as ações de segurança pública em todo o território nacional. Antes da criação do SUS, as instituições responsáveis pela segurança pública muitas vezes atuavam de forma isolada, com pouca integração entre os diferentes órgãos. A Lei nº 13.675 de 2018 buscou estabelecer um modelo mais integrado de atuação, promovendo cooperação entre os órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O principal objetivo do SUS é fortalecer a atuação conjunta das instituições responsáveis pela segurança pública, promovendo ações coordenadas de prevenção à violência, combate à criminalidade e proteção da população. Entre os princípios que orientam o funcionamento do Sistema Único de Segurança Pública estão o respeito aos direitos humanos, a proteção da vida, a eficiência na atuação das instituições e a integração entre os órgãos responsáveis pela segurança. O sistema também busca promover maior compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança pública, permitindo respostas mais rápidas e eficazes diante de situações de criminalidade. O SUS reúne diferentes instituições que atuam na área de segurança pública. Entre elas estão as polícias federais, as polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as guardas municipais e os órgãos responsáveis pela execução penal. A integração dessas instituições é considerada fundamental para garantir maior eficiência nas ações de segurança e melhorar o enfrentamento da criminalidade. Outro aspecto importante do Sistema Único de Segurança Pública é a padronização de procedimentos e políticas de segurança em todo o país. Isso significa que os diferentes órgãos devem seguir diretrizes comuns que garantam maior uniformidade nas práticas de segurança pública. A legislação também estabelece mecanismos para fortalecer a formação e capacitação dos profissionais que atuam na área de segurança pública. O objetivo é garantir que os agentes recebam um treinamento adequado e atualizado para lidar com os desafios da segurança contemporânea. Entre os instrumentos criados pela Lei nº 13.675 está a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que estabelece diretrizes para as ações de segurança em todo o país. Essa política define metas, estratégias e prioridades que devem orientar as ações das instituições que integram o sistema de segurança pública. Outro instrumento importante é o Plano Nacional de Segurança Pública, que organiza as ações e programas voltados à prevenção da violência e ao combate ao crime. A lei também prevê a criação de mecanismos de avaliação e acompanhamento das políticas de segurança pública, permitindo que os resultados das ações sejam monitorados e aperfeiçoados ao longo do tempo. Além disso, o SUS busca fortalecer o uso de tecnologia e sistemas de informação no combate à criminalidade.
O compartilhamento de dados entre os órgãos de segurança permite maior eficiência nas investigações e nas operações de segurança. Outro ponto importante da legislação é a valorização dos profissionais de segurança pública. A lei reconhece a importância desses profissionais para a proteção da sociedade e estabelece diretrizes para a melhoria das condições de trabalho, formação e valorização das carreiras. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, o conhecimento do Sistema Único de Segurança Pública é fundamental, pois as guardas municipais fazem parte do conjunto de instituições que integram o sistema de segurança pública no Brasil. A atuação das guardas municipais dentro do SUS reforça a importância da segurança pública no nível municipal e fortalece a integração das ações entre os diferentes órgãos responsáveis pela proteção da sociedade. Compreender o funcionamento do Sistema Único de Segurança Pública permite que o agente público entenda melhor como as diferentes instituições trabalham em conjunto para garantir a segurança da população. Além disso, esse tema é frequentemente cobrado em concursos públicos da área de segurança, pois representa uma das principais bases da organização da segurança pública no Brasil. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o uso de algemas, com base na súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, um tema muito importante para a atuação dos profissionais de segurança pública. A súmula vinculante número 11 foi editada pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de estabelecer limites e critérios para o uso de algemas por parte das autoridades e agentes de segurança. Essa súmula surgiu para garantir o respeito aos direitos fundamentais das pessoas e evitar o uso abusivo ou desnecessário desse instrumento de contenção. As algemas são instrumentos utilizados pelas forças de segurança para restringir temporariamente os movimentos de uma pessoa que está sendo detida ou conduzida. Seu uso tem como objetivo garantir a segurança da autoridade, da pessoa detida e de terceiros, além de prevenir tentativas de fuga. No entanto, o uso de algemas deve sempre respeitar os princípios da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade. De acordo com a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal, o uso de algemas só é permitido em situações específicas. Essas situações envolvem casos em que exista resistência por parte do detido, fundado receio de fuga ou risco à integridade física da própria pessoa detida, do agente público ou de outras pessoas. Isso significa que o uso de algemas não deve ser automático em todas as situações de prisão ou condução. O agente de segurança deve avaliar o contexto da ocorrência e verificar se realmente existem motivos que justifiquem a utilização desse instrumento. A súmula também estabelece que, quando o uso de algemas for necessário, a autoridade responsável deve justificar por escrito os motivos que levaram à utilização das algemas. Essa exigência tem como objetivo garantir transparência e permitir o controle da legalidade da atuação policial. Outro ponto importante estabelecido pela súmula vinculante número 11 é que o uso indevido de algemas pode gerar responsabilidade disciplinar, civil e penal para o agente público. Isso significa que o uso abusivo desse instrumento pode resultar em sanções administrativas dentro da instituição, além de eventuais responsabilidades judiciais. A súmula também destaca que o uso de algemas não deve ser utilizado de forma vexatória ou humilhante. O objetivo do uso das algemas é garantir segurança e controle da situação, e não expor a pessoa detida a constrangimentos desnecessários. Além disso, a legislação e as normas de direitos humanos reforçam que a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada em qualquer situação, inclusive durante abordagens policiais ou prisões. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, compreender os limites legais do uso de algema é essencial. No exercício das atividades de segurança pública, os agentes podem se deparar com situações em que seja necessário realizar abordagens, detenções ou conduções de pessoas. Nesses casos, o uso de algemas deve sempre ser analisado com cautela e utilizado apenas quando realmente necessário para garantir a segurança da ocorrência. O respeito às normas estabelecidas pela súmula vinculante número 11 contribui para uma atuação profissional mais responsável,
evitando abusos e garantindo que as ações de segurança pública sejam realizadas dentro dos limites da legalidade. Além disso, esse tema é frequentemente cobrado em concursos públicos da área de segurança, pois envolve conhecimentos relacionados a direitos fundamentais, procedimentos operacionais e limites da atuação dos agentes públicos. Compreender a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal permite que o profissional de segurança pública atue de forma técnica, legal e respeitosa, garantindo tanto a eficácia das ações de segurança quanto a proteção dos direitos das pessoas envolvidas nas ocorrências. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, conhecido como SISNAD, com base na Lei nº 11.343 de 2006, especialmente nos artigos 27 ao 47. A Lei nº 11.343 de 2006 é conhecida como a Lei de Drogas. Essa legislação instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, estabeleceu normas para a prevenção do uso indevido de drogas, para a atenção e reinserção social de usuários e dependentes químicos, além de definir crimes e penas relacionados ao tráfico e à produção ilegal de drogas. O SISNAD tem como objetivo organizar e integrar as ações do poder público relacionadas ao enfrentamento do problema das drogas no Brasil. O sistema busca articular políticas de prevenção, tratamento, recuperação e repressão ao tráfico de drogas. A legislação reconhece que o problema das drogas envolve diversas dimensões sociais, de saúde e de segurança pública. Por isso, o sistema prevê a atuação integrada de diferentes órgãos e instituições do Estado. Nos artigos 27 ao 30, a lei trata principalmente das medidas aplicáveis às pessoas que fazem uso de drogas para consumo pessoal. Diferentemente do tráfico de drogas, o consumo pessoal não é tratado como crime com pena de prisão. Quando uma pessoa é flagrada portando drogas para uso pessoal, o juiz pode aplicar algumas medidas educativas. Entre essas medidas estão advertências sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e participação em programas ou cursos educativos relacionados à prevenção do uso de drogas. Essas medidas têm caráter educativo e preventivo, buscando conscientizar usuários sobre os riscos associados ao consumo de substâncias ilícitas. A lei também determina que, para caracterizar o consumo pessoal, devem ser analisadas circunstâncias como a quantidade de droga apreendida, o local da ocorrência, as condições em que a substância foi encontrada e o comportamento da pessoa abordada. Agora vamos estudar os artigos 33 ao 37, que tratam dos crimes relacionados ao tráfico de drogas. O artigo 33 descreve o crime de tráfico de drogas, que consiste em importar, exportar, vender, oferecer, transportar, guardar ou entregar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Esse crime possui penas severas, que podem variar de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa. O tráfico de drogas é considerado um dos crimes mais graves previstos na legislação brasileira, pois está frequentemente associado a organizações criminosas e a diversas outras formas de violência. O artigo 34 trata da fabricação ou preparação de drogas de forma ilegal, incluindo a produção de substâncias ou equipamentos utilizados na fabricação de drogas ilícitas. O artigo 35 trata da associação para o tráfico. Esse crime ocorre quando duas ou mais pessoas se associam com o objetivo de praticar o tráfico de drogas. O artigo 36 trata do financiamento ou custeio do tráfico de drogas. Esse crime envolve pessoas que financiam ou fornecem recursos para a prática do tráfico. O artigo 37 trata da colaboração como informante do tráfico, ou seja, quando alguém auxilia organizações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas fornecendo informações. Outro ponto importante da Lei nº 11.343 de 2006 está relacionado aos procedimentos de investigação e repressão ao tráfico de drogas. A legislação estabelece regras específicas para a apreensão de substâncias ilícitas, coleta de provas e investigação das atividades relacionadas ao tráfico. Também são previstas medidas relacionadas à destruição de drogas apreendidas, garantindo que essas substâncias não retornem ao mercado ilegal.
A lei também prevê mecanismos de cooperação entre os órgãos de segurança pública, permitindo maior integração nas ações de combate ao tráfico de drogas. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, compreender a lei de drogas é fundamental, pois a atuação das forças de segurança frequentemente envolve ocorrências relacionadas ao uso e ao tráfico de substâncias ilícitas. Durante abordagens e ações de patrulhamento, os agentes podem se deparar com situações que envolvem posse de drogas para consumo pessoal ou atividades relacionadas ao tráfico. Conhecer as diferenças entre essas situações e compreender os procedimentos previstos na legislação permite que o agente público atue de forma adequada e dentro dos limites legais. Além disso, esse tema é frequentemente cobrado em concursos públicos da área de segurança, pois envolve conhecimentos essenciais sobre legislação penal, políticas públicas de segurança e enfrentamento ao tráfico de drogas. O estudo do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas permite compreender como o Estado brasileiro organiza suas ações para prevenir o uso de drogas, tratar dependentes químicos e combater o tráfico, contribuindo para a proteção da sociedade e para a promoção da segurança pública. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar os juizados especiais cíveis e criminais, com base na Lei nº 9.099 de 1995, com foco especial no artigo 61, que trata das infrações penais de menor potencial ofensivo. A Lei nº 9.099 de 1995 foi criada com o objetivo de tornar o sistema de justiça mais rápido, simples e acessível à população. Essa legislação instituiu os juizados especiais, que são órgãos do Poder Judiciário responsáveis por julgar causas de menor complexidade, de forma mais ágil. A lei estabelece procedimentos simplificados, buscando resolver conflitos de maneira mais rápida, evitando processos longos e complexos. Os juizados especiais podem atuar tanto na área civil quanto na área criminal. Os juizados especiais cíveis são responsáveis por julgar causas de menor valor ou menor complexidade, geralmente relacionadas a questões do cotidiano, como conflitos de consumo, cobranças ou indenizações. Já os juizados especiais criminais, conhecidos como G-Crim, tratam de infrações penais consideradas menos graves, buscando soluções rápidas e, sempre que possível, conciliatórias. O artigo 61 da Lei nº 9.099 de 1995 define o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo. De acordo com esse artigo, consideram-se infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, cumulada ou não com multa. Essas infrações são consideradas menos graves do ponto de vista penal e, por isso, recebem tratamento diferenciado no sistema de justiça. Entre os exemplos de infrações de menor potencial ofensivo podem estar algumas condutas como perturbação do sossego, ameaça, lesões corporais leves ou danos de pequena gravidade, dependendo das circunstâncias do caso. Quando ocorre uma infração dessa natureza, a lei prevê procedimentos mais simples e rápidos para a solução do conflito. Um dos principais instrumentos utilizados nos juizados especiais criminais é a conciliação. A conciliação busca promover o diálogo entre as partes envolvidas, permitindo que vítima e autor do fato cheguem a um acordo para resolver a situação. Outro mecanismo previsto na lei é a chamada transação penal. A transação penal permite que o Ministério Público proponha ao autor do fato o cumprimento de determinadas condições, como o pagamento de multa ou prestação de serviços à comunidade, evitando a abertura de um processo penal mais longo. Também existe a possibilidade de suspensão condicional do processo, que pode ser aplicada em determinadas situações, desde que o acusado cumpra condições estabelecidas pela Justiça. Esses mecanismos têm como objetivo reduzir a sobrecarga do sistema judicial e promover soluções mais rápidas para conflitos de menor gravidade. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, compreender o conceito de infração de menor potencial ofensivo é muito importante. Durante o exercício das atividades de segurança pública, os agentes podem se deparar com situações que se enquadram nesse tipo de infração. Nesses casos, muitas vezes é realizado o chamado termo circunstanciado de ocorrência,
conhecido como TCO. O TCO é um documento utilizado para registrar infrações de menor potencial ofensivo, permitindo que o caso seja encaminhado diretamente ao Juizado Especial Criminal. Esse procedimento é mais simples do que o inquérito policial tradicional e contribui para agilizar a tramitação do caso no sistema de justiça. Conhecer o funcionamento dos juizados especiais e compreender o conceito de infração de menor potencial ofensivo permite que o agente de segurança pública atue de forma adequada, aplicando corretamente os procedimentos previstos na legislação. Além disso, esse tema é frequentemente cobrado em concursos públicos da área de segurança, pois envolve conhecimentos importantes sobre direito penal, processo penal e funcionamento do sistema de justiça brasileiro. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar a Lei de Improbidade Administrativa, instituída pela Lei nº 8.429 de 1992, uma legislação muito importante para o controle da conduta dos agentes públicos e para a proteção do patrimônio público. A Lei de Improbidade Administrativa foi criada com o objetivo de combater atos ilegais ou desonestos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções. Essa legislação estabelece regras para responsabilizar aqueles que utilizam o cargo público de forma indevida, causando prejuízos ao Estado ou violando princípios da administração pública. A palavra improbidade significa desonestidade, falta de integridade ou comportamento contrário aos princípios éticos da administração pública. Dessa forma, a improbidade administrativa ocorre quando um agente público pratica atos ilegais ou imorais relacionados ao exercício de suas funções. A lei considera como agente público qualquer pessoa que exerça função pública, ainda que temporariamente ou sem remuneração. Isso inclui servidores públicos, ocupantes de cargos políticos, empregados públicos e até mesmo particulares que participem de forma direta ou indireta da prática de atos de improbidade. A Lei nº 8.429 de 1992 estabelece 3 principais categorias de atos de improbidade administrativa. A primeira categoria envolve atos que geram enriquecimento ilícito. Esse tipo de improbidade ocorre quando o agente público obtém vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo. Um exemplo seria receber dinheiro, presentes ou qualquer tipo de benefício para favorecer alguém em decisões administrativas. A segunda categoria envolve atos que causam prejuízo ao erário público. O erário corresponde ao patrimônio público, ou seja, aos recursos financeiros e bens pertencentes ao Estado. Esse tipo de improbidade ocorre quando o agente público pratica condutas que resultam em perda ou desperdício de recursos públicos. Entre os exemplos estão a realização de despesas irregulares, a liberação indevida de recursos ou a utilização inadequada de bens públicos. A terceira categoria envolve atos que atentam contra os princípios da administração pública. Esses princípios incluem valores fundamentais que devem orientar a atuação do poder público, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando um agente público desrespeita esses princípios, pode estar cometendo um ato de improbidade administrativa, mesmo que não haja enriquecimento ilícito ou prejuízo financeiro direto. A Lei de Improbidade Administrativa também estabelece sanções para os agentes que praticam esse tipo de conduta. As penalidades podem incluir perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por determinado período, pagamento de multa, proibição de contratar com o poder público e obrigação de ressarcir os danos causados ao patrimônio público. Essas punições têm como objetivo proteger os recursos públicos, garantir a integridade da administração pública e promover a responsabilização daqueles que utilizam o cargo público de forma indevida. Outro aspecto importante da lei é que ela também permite responsabilizar particulares que participem de atos de improbidade administrativa junto com agentes públicos. Isso ocorre quando empresas ou indivíduos colaboram com práticas ilegais que resultam em prejuízo ao Estado. A Lei de Improbidade Administrativa é considerada um instrumento fundamental no combate à corrupção e na promoção da transparência na gestão pública. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, compreender essa legislação é muito importante.
Os agentes de segurança pública exercem funções relacionadas ao poder público e devem sempre atuar com base nos princípios da legalidade, da moralidade e da responsabilidade. O conhecimento da lei de improbidade administrativa ajuda a reforçar a importância da ética no serviço público e contribui para que os agentes atuem de forma correta, respeitando as normas legais e os princípios que regem a administração pública. Além disso, esse tema também é frequentemente cobrado em concursos públicos, pois envolve conhecimentos fundamentais sobre responsabilidade dos agentes públicos e funcionamento da administração pública no Brasil. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar 3 princípios fundamentais da Constituição Federal: o princípio da igualdade, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da não discriminação. Esses princípios fazem parte da base do Estado Democrático de Direito e orientam toda a atuação do poder público, incluindo as atividades exercidas pelos profissionais de segurança pública. Por esse motivo, compreender esses princípios é essencial para qualquer agente que atue no serviço público. Vamos começar pelo princípio da igualdade. O princípio da igualdade está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse princípio determina que todas as pessoas devem receber tratamento igual perante o Estado e perante a legislação. Isso significa que nenhuma pessoa pode ser privilegiada ou prejudicada de forma injustificada. O princípio da igualdade busca garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades, independentemente de fatores como origem, raça, sexo, religião, condição social ou qualquer outra característica. No entanto, é importante compreender que a igualdade prevista na Constituição não significa tratar todas as pessoas exatamente da mesma forma em todas as situações. Muitas vezes, para promover justiça social, é necessário reconhecer as diferenças existentes na sociedade. Por isso, também se fala em igualdade material, que busca garantir condições reais de igualdade. Nesse caso, o Estado pode criar políticas públicas específicas para proteger grupos que historicamente sofreram desigualdades ou discriminação. Agora vamos falar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto logo no artigo 1º da Constituição Federal. Esse princípio estabelece que todo ser humano possui valor próprio e deve ser tratado com respeito, consideração e proteção. A dignidade da pessoa humana significa que todas as pessoas devem ter garantidas condições mínimas para viver com liberdade, segurança, respeito e acesso aos direitos fundamentais. Esse princípio orienta diversas políticas públicas relacionadas à saúde, educação, assistência social, trabalho e segurança pública. Na prática, a dignidade da pessoa humana exige que o Estado e seus agentes respeitem a integridade física, moral e psicológica das pessoas, evitando qualquer forma de tratamento cruel, desumano ou degradante. Para os profissionais da segurança pública, esse princípio é especialmente importante, pois orienta a forma como as abordagens, detenções e demais procedimentos devem ser realizados. Mesmo em situações de atuação policial, a dignidade da pessoa humana deve sempre ser respeitada. Agora vamos estudar o princípio da não discriminação. O princípio da não discriminação está diretamente relacionado ao princípio da igualdade. Ele estabelece que nenhuma pessoa pode ser tratada de forma inferior ou sofrer restrições de direitos por motivos relacionados à sua origem, raça, cor, sexo, idade, religião, orientação sexual ou qualquer outra característica pessoal. A Constituição Federal proíbe qualquer forma de discriminação que viole os direitos fundamentais das pessoas. Esse princípio também está presente em diversas leis brasileiras que buscam combater práticas discriminatórias e promover a igualdade de direitos entre todos os cidadãos. A não discriminação é essencial para garantir o respeito à diversidade existente na sociedade brasileira. No âmbito da segurança pública, esse princípio exige que os agentes atuem de forma imparcial,
respeitando todas as pessoas e evitando práticas baseadas em preconceito ou discriminação. As abordagens e ações policiais devem sempre ser baseadas em critérios legais e objetivos, e nunca em características pessoais ou sociais dos indivíduos. Esses três princípios, igualdade, dignidade da pessoa humana e não discriminação, formam uma base fundamental para o funcionamento do Estado democrático e para a proteção dos direitos humanos. Eles orientam a atuação de todas as instituições públicas e devem ser respeitados em todas as ações do poder público. Para os profissionais da Guarda Civil Metropolitana, compreender esses princípios é essencial para garantir uma atuação profissional baseada no respeito aos direitos fundamentais, na promoção da justiça e na proteção da cidadania. Além disso, esses temas são frequentemente cobrados em concursos públicos da área de segurança, pois representam valores fundamentais que devem orientar o exercício das funções públicas e a relação entre o Estado e a sociedade. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar um tema muito importante dentro do direito constitucional e dos direitos humanos: o racismo como crime e como violação de direitos fundamentais. O combate ao racismo é uma das bases do sistema de proteção aos direitos humanos no Brasil. A Constituição Federal de 1988 reconhece que o racismo é uma grave violação à dignidade da pessoa humana e estabelece mecanismos legais para sua repressão. O racismo pode ser entendido como qualquer forma de discriminação, preconceito ou tratamento desigual baseado na raça, cor da pele, origem étnica ou características associadas a determinados grupos raciais. Historicamente, o racismo está relacionado a processos de exclusão social, violência, desigualdade e negação de direitos fundamentais a determinados grupos da sociedade. Por esse motivo, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece normas específicas para combater esse tipo de prática e garantir a proteção da igualdade entre todos os cidadãos. A Constituição Federal estabelece, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse princípio da igualdade é um dos pilares do Estado democrático de direito e busca assegurar que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito. Além disso, a Constituição determina que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Isso significa que o racismo é considerado um crime extremamente grave pelo sistema jurídico brasileiro. O fato de ser imprescritível significa que o autor do crime pode ser responsabilizado a qualquer momento, independentemente do tempo decorrido desde a prática da conduta. Já o fato de ser inafiançável significa que o acusado não pode obter liberdade mediante pagamento de fiança. A principal legislação brasileira que trata especificamente dos crimes de racismo é a Lei nº 7.716 de 1989, conhecida como Lei de Crimes Raciais. Essa lei define diversas condutas que configuram crimes de racismo e estabelece penas para aqueles que praticam atos discriminatórios baseados em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Entre os exemplos de condutas consideradas racistas estão impedir ou dificultar o acesso de alguém a estabelecimentos comerciais, recusar atendimento em restaurantes, negar emprego ou impedir acesso a cargos públicos por motivo de raça ou cor. Também constitui crime impedir ou dificultar o acesso de pessoas a escolas, meios de transporte, hotéis ou outros serviços públicos ou privados por motivos raciais. A legislação também pune a divulgação de mensagens ou símbolos que promovam ideias racistas ou discriminatórias. Outro ponto importante relacionado ao tema é a distinção entre racismo e injúria racial. O racismo ocorre quando a discriminação é direcionada a um grupo ou coletividade de pessoas, ou quando a restrição de direitos em razão da raça ou cor. Já a injúria racial ocorre quando uma pessoa ofende a dignidade ou a honra de outra utilizando elementos relacionados à raça, cor ou origem. Nos últimos anos, a legislação brasileira passou a tratar a injúria racial de forma mais severa, equiparando esse tipo de conduta aos crimes de racismo em diversos aspectos legais. O racismo não é apenas uma conduta criminosa, mas também uma violação grave dos direitos fundamentais.
A prática de atos racistas atinge diretamente valores essenciais da sociedade, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade e o respeito à diversidade. Por esse motivo, o combate ao racismo envolve não apenas a aplicação da lei penal, mas também políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial e à redução das desigualdades sociais. Essas políticas incluem programas educacionais, campanhas de conscientização, ações afirmativas e medidas voltadas à inclusão social de grupos historicamente discriminados. Para os profissionais da segurança pública, compreender o racismo como crime e como violação de direitos fundamentais é essencial. A atuação das forças de segurança deve sempre respeitar os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da não discriminação. Durante abordagens, atendimentos de ocorrências e outras atividades operacionais, os agentes devem agir com imparcialidade, respeitando todas as pessoas e combatendo qualquer forma de preconceito ou discriminação. Além disso, os profissionais de segurança pública também desempenham papel importante na proteção das vítimas de crimes raciais, garantindo que as denúncias sejam registradas e encaminhadas às autoridades competentes. O combate ao racismo é um compromisso de toda a sociedade e representa um passo fundamental para a construção de um país mais justo, igualitário e respeitoso com a diversidade humana. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para o concurso da Guarda Civil Metropolitana da Prefeitura de São Paulo. Nesta aula vamos estudar um tema muito importante dentro da segurança pública e dos direitos humanos: a violência de gênero e o feminicídio. A violência de gênero é qualquer forma de violência praticada contra uma pessoa em razão de seu gênero. No contexto brasileiro, esse termo é frequentemente utilizado para se referir à violência praticada contra mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Esse tipo de violência está relacionado a desigualdades históricas entre homens e mulheres e a estruturas sociais que, durante muito tempo, colocaram as mulheres em posição de vulnerabilidade ou inferioridade. A violência de gênero pode ocorrer em diferentes ambientes, como dentro da família, em relações afetivas, no ambiente de trabalho ou em espaços públicos. A legislação brasileira reconhece a gravidade desse problema e estabelece mecanismos de proteção às mulheres. Um dos principais instrumentos legais nesse sentido é a Lei Maria da Penha, criada em 2006, que estabelece medidas para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência de gênero pode se manifestar de diversas formas. Uma das mais conhecidas é a violência física, que ocorre quando a agressão ou qualquer conduta que cause dano à integridade corporal da vítima. Outra forma é a violência psicológica, caracterizada por ameaças, humilhações, manipulação emocional ou controle excessivo sobre a vida da mulher. Também existe a violência sexual, que ocorre quando a mulher é obrigada ou constrangida a participar de práticas sexuais sem seu consentimento. A violência patrimonial também é reconhecida pela legislação e ocorre quando o agressor controla, destrói ou se apropria dos bens, documentos ou recursos financeiros da vítima. Além disso, existe a violência moral, que envolve condutas como calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Entre as formas mais graves de violência de gênero está o feminicídio. O feminicídio é o assassinato de uma mulher em razão de seu gênero, ou seja, quando o crime ocorre por motivos relacionados à condição de mulher da vítima. No Brasil, o feminicídio passou a ser considerado uma circunstância qualificadora do crime de homicídio a partir da Lei nº 13.104, de 2015. Essa lei alterou o Código Penal brasileiro para incluir o feminicídio como uma forma qualificada de homicídio, aumentando a gravidade da pena para esse tipo de crime. O feminicídio ocorre principalmente em duas situações principais. A primeira é quando o crime ocorre no contexto de violência doméstica ou familiar, geralmente envolvendo parceiros, ex-parceiros ou pessoas próximas da vítima. A segunda ocorre quando o crime é motivado por menosprezo ou discriminação contra a condição de mulher da vítima. A inclusão do feminicídio na legislação brasileira teve como objetivo reconhecer a gravidade da violência contra a mulher e criar mecanismos mais eficazes para combater esse tipo de crime. Além da punição mais severa para os agressores,
O combate ao feminicídio também envolve políticas públicas voltadas à prevenção da violência e à proteção das mulheres em situação de risco. Essas políticas incluem programas de apoio às vítimas, campanhas de conscientização, serviços de atendimento especializado e medidas de proteção previstas na legislação. Para os profissionais da segurança pública, compreender o fenômeno da violência de gênero é fundamental. Muitas ocorrências atendidas pelas forças de segurança envolvem conflitos domésticos ou situações de violência contra mulheres. Nesses casos, é essencial que os agentes atuem com sensibilidade, respeito e conhecimento da legislação. A atuação adequada dos profissionais de segurança pode contribuir para proteger as vítimas, garantir a aplicação da lei e prevenir situações de violência mais graves. Além disso, o combate à violência de gênero também envolve o fortalecimento da rede de proteção às mulheres, que inclui órgãos de segurança pública, sistema de justiça, serviços de assistência social e instituições de saúde. Compreender o que é violência de gênero e reconhecer a gravidade do feminicídio é um passo fundamental para promover uma sociedade mais justa, segura e comprometida com o respeito aos direitos humanos.